Um coro formado de 12 pessoas e só 2 acreditaram que aquilo podia ser verdade, que aquilo pudesse ser realizado. Hoje, 16 anos depois, nós só temos aí 2 pessoas que estão no coral daquela época quando você estava iniciando o coral, e não desistiram. E diga-se de passagem, quanta coisa, irmão Carlito, quanta coisa esses irmãos não viram ao longo desses 16 anos. E eu quero desafiar você nessa noite justamente a pensar nisso. A primeira grande verdade é que Caleb, ele vê a oportunidade do sobrenatural de Deus. Ele vai lá ver a terra, e quando ele chega lá, ele diz assim: a terra é boa, a gente tem problemas, mas se Deus for conosco, se Deus nos animar, a gente vai conquistar. Quantas vezes os irmãos não se sentem na obrigação de dizer assim: irmão, vamos para o ensaio, desiste não. Mas lá tem uns irmãos que é um negócio assim, enjoado, olha, é difícil lidar com aquele povo. Não, mas vamos lá, a gente vai cantar para Deus. Eu, durante a minha vida toda, eu lidei com música, e durante muitos anos eu toquei com o coral da igreja. Durante muito tempo eu tive ele tocando, depois eu fui reger o coral. Durante muito tempo eu fiz isso. E eu tinha um menino lá, que era um baixo excelente, que era um baixo fantástico, mas ele não conseguia permanecer. Ele sempre caía, sempre deslizava, e sempre tinha um irmão no coral que queria botar ele para fora. E eu estava ali sempre apaziguando a guerra. Não, irmão, não vai não, fica. Porque, irmãos, não tem bênção maior do que adorar a Deus através das nossas vozes. Não tem bênção maior quando a gente começa a cantar, irmãos, tudo aquilo que está ao nosso redor começa a ter um brilho sobrenatural. Caleb via a oportunidade. Quando ele vai espiar a terra, ele olha e ele diz que certamente Deus vai me dar esse território. Ou seja, o que Deus quer fazer na sua vida através do coro significa que você não pode desistir de ganhar, de adquirir a sua bênção através de um trabalho disciplinar, contínuo, diário e permanente da graça de Deus, seja através de Jeremias, seja através do irmão Carlinhos. Mas a gente continua marchando, a gente continua levando avante, porque a gente vê a oportunidade de ver os céus se abrindo, a glória de Deus sobre a nossa vida, quando a gente busca fazer a vontade de Deus. Segunda coisa que eu quero destacar é que o coral, ele é como a infantaria. Na antiguidade, se o sonido de quem tocava a trombeta fosse incerto, o povo perdia. Tinha que ser algo coerente, tinha que ser algo certo, exato. A segunda coisa, nós temos que ter coragem para mudar a nossa história. E eu lembro quando eu cheguei aqui há 9 anos atrás, o irmão Jeremias estava saindo, eu cheguei e ele pegou a mala dele, queimou fora. Não que eu não quisesse que ficasse. Sentei, conversei, mas Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Obrigado, irmão. Deus abençoe a sua vida. Mas Deus tinha outros propósitos, outros planos. E aí os discípulos que ficaram começaram a trabalhar e começaram a exercitar. Então eu preciso ter coragem para mudar a história. E à medida que eu avanço na minha vida espiritual, eu vou mudando a minha história e vou mudando a história de quem está ao meu lado. Eu vou mudando isso. É algo muito interessante, porque em Josué 14:8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Há pessoas que às vezes estão no nosso meio que nos desencorajam, que nos fazem desistir, querer parar. E aí você tem alguém do seu lado que diz assim: não, irmão, vamos lá. Irmãos, não vamos desistir, vamos avante, porque maior é Deus que está em nós, e Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Mas é difícil, irmãos, o hino é difícil, o hino não é fácil, a gente está passando e parece que não entra na cabeça da gente, e eu já estou enjoado, e aí o irmão diz de forma muito alegre: mas é para Deus, dá um pouquinho, faz mais um pouquinho, força mais um pouquinho. O irmão José Luiz e a irmã Jocélia ficaram até agora aqui. O irmão José Luiz está passando mal, estava aqui e veio, cantou, fez o seu papel, a sua parte. Por quê? Porque acredita nesta obra. A gente muda a história, a gente constrói a história quando a gente não abre mão, quando há na nossa boca uma palavra de encorajamento, quando há na nossa boca uma palavra que traz conforto, que traz ânimo e encorajamento para a gente caminhar, mesmo quando a noite é difícil. Por isso o salmista vai dizer: o choro pode durar até uma
noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É a promessa de Deus para aqueles que creem. Então, quando Caleb diz para Josué: Caleb, foi há 45 anos atrás. Irmãos, imagine agora um homem nosso de 85 anos dizendo: eu vou para a guerra, eu vou lutar, e da mesmo vigor, da mesma forma que eu tinha 40 anos atrás, eu continuo firme e forte. Irmãos, eu tenho inveja desse homem, porque eu estou com 48 anos e às vezes eu sinto assim, estou batendo pino. E o sujeito com 85 anos, ele está dizendo: eu vou para a guerra, eu vou vencer, eu não vou desistir, eu vou lutar com o meu coral, eu vou continuar ensaiando, ainda que a minha voz seja fraca, ainda que ninguém perceba, mas eu continuo ali. Eu tenho um amigo corista, maestro, ele chegou para mim, ele narrando uma de suas experiências. Ele foi dirigir um coral da igreja, uma igreja, e quando ele chegou lá, tinha um surdo e mudo no coral. A sua cabeça, o surdo e mudo está fazendo um coral, gente, um coral bonito, e o irmão surdo e mudo. Ele só acompanhava o maestro, levantava, sentava. Aquela coisa, ele virou para ele e falou assim: o que o irmão faz aí? Aí ele virou: eu oro pela saúde do coral. Então é um homem que construiu a sua história e mudou a história de quem está do seu lado. O coral não é feito de muitos, o coral é feito de poucos, que não perdem a oportunidade de ver a glória de Deus e a graça de Deus no lado. Terceira coisa, de que nós precisamos avançar, porque é tempo de conquistar maturidade. Talvez aquele homem com 40 anos não tenha tido condição de conquistar a terra que estava para vir à sua mão, mas 85 anos depois, 45 anos depois, 16 anos depois, o coral já viu muita coisa, o coral já ouviu muita coisa, mas nós continuamos marchando, porque quando Jesus nos convidou, nós temos endereço e identidade para chegarmos. Eu falava ali com Cássia virou e falou assim: está com 16 anos, mais 2 anos, tira a carteira de motorista, já vai poder dirigir, né? Está saindo da adolescência, caminhando para a juventude, né? Passando esse período fabuloso. Por quê, irmãos? Porque Deus nos chamou para trabalhar. A irmã Marilda aí, ó, testemunha disso, viva do que é o poder de Deus. Isso é inigualável, não tem preço. Para todas as outras coisas você pode achar o que você quiser, mas para servir ao Senhor eu tenho que ter maturidade, e maturidade a gente adquire com o tempo. Caleb, 85 anos, chega para o seu patrão Josué, líder do povo, e diz: Josué, a terra que Deus me prometeu, que falou com Moisés há 40 anos atrás, eu quero ela. E sabe o que Josué faz com ele? A Bíblia diz que Josué o abençoa e diz: vai em paz. E ele parte para a sua conquista. A última coisa, irmãos, de um povo que completa 16 anos e que sabe que precisa avançar porque é tempo de conquistar, ele encontra a recompensa. Aí o resultado. Valeu a pena os 16 anos? Valeu. Talvez para alguns que ficaram ao longo da caminhada estejam de longe olhando, né? Mas nós estamos aí. Sopra vento, a gente está aí. Vem chuva, a gente está aí. Vem terremoto, a gente está aí. Vem festa, a gente está aí. Vem tristeza, a gente está aí. Vem luto, a gente está aí. O tempo passa, a gente está aí. Passa pastor, passa mas o coro de Deus permanece de geração em geração, porque as vozes não podem calar para adorar e exaltar o nome do Senhor, seja qual for a circunstância, seja qual for a luta, seja qual for o problema. Aquele que canta, aquele que adora, tem de Deus a recompensa do seu galardão, a sua coroa reservada, porque lá no céu nós cantaremos no único coral e adoraremos o nome de Jeová para sempre e eternamente, de eternidade em eternidade. Lá nós adoraremos e exaltaremos o nome do nosso bom e eterno Deus. Então não desista,
Não desista, continue lutando. Pode ser difícil, pode ser longe, pode ser sacrificoso, mas não desista, porque o treinamento e a disciplina aperfeiçoa, e aperfeiçoado nós nos apresentamos diante de Deus com a nossa alma limpa, clara, límpida, para dizer: santo, santo é o teu nome, exaltado entre as nações. E eu fico imaginando Caleb dizendo isso: eu venci, eu não desisti. Dos 12 espias, somente a família de Caleb e Josué entram na terra prometida. Deus aniquila todos. Por quê, irmãos? Porque não acreditaram. E no meio dos irmãos, há pessoas que não acreditam, há pessoas que não confiam, há pessoas que duvidam. E aí elas veem um trabalho diário e contínuo. 9 anos eu tenho pastoreado esse coral. 9 anos eu tenho ouvido esse coral. 9 anos a gente tem vivido momentos maravilhosos. E hoje a gente pode dizer sem medo de errar: até aqui nos ajuda o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar então, vamos colocar de pé. Vamos orar, porque a recompensa do coro é viver para a glória de Deus. E nós não morremos, ao contrário, como o coro renascer, nós renascemos para adorar, para exaltar e glorificar o nome do nosso bom e eterno Deus. Amém? Amém. Pai amoroso, Pai querido, muito obrigado por esta noite, pela vitória dos teus filhos. Quero agradecer pela vida do irmão Carlos, pela sua disponibilidade quando o desafio foi lançado e prontamente o teu filho assumiu e está aí, ó Deus, o coro renascer continua. A tua obra não para, ninguém é insubstituível. O Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida. Então cuida do coro renascer. Toma, Deus, o coro, Deus, da tua casa,